Cumprimento os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Amém. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui para ministrar a palavra, para visitar os irmãos. Deixa eu só aqui abrir minha Bíblia, peraí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Põe aqui o versículo para nós. Mateus 5,13, meus irmãos, diz assim: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípio, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Também, ele diz nessa parte, Jesus fala nessa parte do Evangelho, que nós também somos luz para iluminar o mundo. E ele diz: olha, não adianta você pegar uma lâmpada e colocar embaixo de uma panela, embaixo de um telhado, embaixo de alguma coisa. Não, a lâmpada deve ser colocada em algum lugar que ela possa iluminar, que ela possa alcançar as pessoas. A pregação de hoje, a palavra que nós vamos meditar hoje, ela diz respeito à necessidade de nós sermos testemunhos vivos do Evangelho de Jesus. Sermos sal e luz, de estarmos constantemente anunciando com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras, que Jesus Cristo salva e que só nele há esperança para o homem, há esperança para a mulher. Fora de Jesus não há esperança, fora de Jesus há morte. Nós precisamos anunciar que o nosso Deus é um Deus que salva. Somos chamados para ser sal e luz. Nós vamos ler um texto agora. Esse é apenas um texto introdutório, né? Um texto para nos chamar para a necessidade daquilo que a palavra vai nos ensinar hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí o irmão não vai colocar porque é grande. Eu quero chamar você para ler junto comigo Daniel capítulo 3. E nós vamos fazer essa leitura mesmo assentados, porque vamos ler todo o capítulo. Ele não é um capítulo muito grande, vamos ler todo este capítulo. Daniel, capítulo 3. O título da minha Bíblia é assim: A Estátua de Ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Creio que vários irmãos conhecem a história, nós vamos relembrá-la, vamos lê-la novamente, vamos aprender com ela coisas muito interessantes, muito importantes do nosso caminhar com o Senhor. Vocês acharam? Amém? Amém. Daniel 3. Eu vou ler então, você me acompanha aí na sua Bíblia. Aleluia. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de todas as sortes de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Aleluia, perdi aqui agora. Acusaram os judeus. Aleluia.
Eles acusaram, até perdi aqui já glória a Deus. Capítulo 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, versículo 9: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse ao som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e a adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes nas estátuas que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que se não sobrevier e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, caíram matados dentro do fogo de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de forno ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo.
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória a Deus! Que texto maravilhoso, não é mesmo? Uma história de 3 jovens, 3 meninos que não se curvaram diante de um ídolo levantado pelo rei mais poderoso da terra naquele momento. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado por o Senhor estar aqui no meio de nós. Nós queremos te pedir, Senhor, que nos abençoe, que use minha vida, que abra os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais e faça do mesmo modo, Senhor, com os meus irmãos, para que, papai, nós possamos ouvir a tua palavra, guardá-la no nosso coração, Senhor, e não pecarmos mais contra ti. Glória a Deus. Queridos, a história acontece no momento que o reino de Judá havia acabado de ser conquistado por Nabucodonosor, rei de Babilônia, o grande imperador do momento. Esse Nabucodonosor chegou lá em Jerusalém, venceu os exércitos de Judá, saqueou o templo do Deus verdadeiro, levou todos os ouros, os escudos, os vasos, os utensílios, tudo que havia ali no templo de ouro, que era tudo muito bonito, tudo maravilhoso, levou tudo para Babilônia. Não satisfeito, escolheu o que havia de melhor entre os homens de Israel, do reino de Judá, e levou para sua corte. Nesse período, as outras 10 tribos e meia, que era o que se chamava Israel, já tinha se dispersado há muito tempo. No império anterior, a Assíria já tinha conquistado Samaria, já tinha pego todo aquele povo levado para outras províncias, para outros países, e pegou lá um monte de gente de outros países e levou para Israel. Por isso que veio a nascer os tais samaritanos, que tantos os judeus do tempo de Cristo odiavam, porque eles olhavam para mim e falavam: olha, gente misturada, isso não é judeu, porque isso veio lá da Babilônia, veio lá não sei de onde, veio de vários outros povos e se misturou aqui. Os judeus não gostavam dos samaritanos por causa disso. A Babilônia fez diferente. A Babilônia pegou tudo que tinha de bom, de melhor, inclusive as pessoas, e levou para a Babilônia. Entre os que foram levados para a Babilônia estavam Daniel e estes 3 jovens, chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que na verdade se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam nomes diferentes lá na Babilônia para que pudessem se desligar de vez daquele passado glorioso de Israel, pudesse se desligar de vez da sua história como Deus verdadeiro. Mas aqueles homens, aqueles jovens, melhor dizendo, não se deixaram abater. Não se deixaram abater. A história conta que o rei mandou fabricar uma estátua gigantesca, não vou nem querer saber de que tamanho que era, mas era grande. Era grande. E ele mandou chamar, aqui diz assim, até repete os sátrapas, os prefeitos, isso e aquilo, porque ele mandava em todo mundo conhecido naquele momento. O rei Nabucodonosor era um homem muito poderoso. E ele tinha então sob sua tutela todos os outros países ao seu redor. E ele mandou chamar toda aquela gente para consagrar a estátua, para se glorificar. Né? Porque na verdade aqui não diz, mas eu creio que a estátua representava quem? Nabucodonosor, né? É lógico, vai todo mundo se prostrar aqui diante de mim. Tudo bem. Quando tocar a harpa, tocar isso, tocar aquilo outro, o Paulinho tocar ali aquele negócio aí, vai todo mundo se prostrar e adorar a minha estátua. Eis que aqueles 3 moços não fizeram isso e não fizeram isso escondido. Eles não fizeram pronto. O rei Nabucodonosor ouviu a história de que eles não obedeceram ao decreto feito por ele, porque aqueles homens tinham inveja. Para vocês terem uma ideia de como Nabucodonosor agia, ele escolheu aqueles jovens e colocou na corte para eles aprenderem, para eles estudarem e para eles ensinarem também os seus consortes, né, aqueles que viviam na corte de Nabucodonosor, porque eles eram jovens instruídos, jovens inteligentes, jovens que tinham sabedoria. E eles estavam ali para aprender, estavam ali para ensinar também. Eles não se dobraram diante da estátua. E Nabucodonosor chamou e recebeu essa denúncia feita porque eles já tinham sido colocados em posição de destaque dentro da corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, embora soubesse que eles eram os seus escravos,
tinha dado para eles cargos importantes na província da Babilônia. E isso causava muita inveja àqueles outros povos, e principalmente aos caldeus, que eram as pessoas da Babilônia propriamente dito. Então eles chamam os jovens e falam: olha, vai tocar a buzina, vai tocar o saltério, vai tocar isso, vai tocar aquilo. Você faz o seguinte: se dobra e se prostra aí, vai embora da sua casa, que está tudo certo, não tem problema nenhum, porque ele gostava daqueles jovens, ele tinha uma admiração por aqueles jovens. Então, ó, vocês se prostram e está tudo bem, deixa esses caras falando o que eles quiserem aqui. Porque se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E quem é o rei que vai poder fazer isso? E aqueles jovens disseram: olha, faz como você achar melhor, o rei. Porque é o seguinte, nós não vamos adorar outro Deus, não, nós adoramos ao Deus verdadeiro. E não vamos nos dobrar diante de outro Deus. Ele ficou irado, ele ficou muito bravo, mandou acender a fogueira mais forte ainda, escolheu aqueles homens fortes, amarraram todos eles, jogaram dentro da fornalha, e aí a Bíblia conta de forma maravilhosa, que assim que eles caíram dentro daquele fogo, os homens que os jogaram lá morreram, e eles andavam no meio do fogo, e havia mais um. E o rei Nabucodonosor olha aquilo e fica admirado, e fica surpreso, e fala: o que está acontecendo? Nós mandamos 3 pessoas presas, e agora tem 4 andando lá dentro, como é que pode isso? E no final das contas ele reconhece o poder do Deus que aqueles jovens serviam. Ele reconhece e admite que aquele era o Deus Altíssimo, que aquele era o Deus verdadeiro, que aquele era o Deus que trazia salvação, que trazia libertação. E faz um decreto e que todo mundo tinha que reconhecer isso, e que todos estavam proibidos a partir daquela data de blasfemar contra o Deus dos judeus. Queridos, nós vamos aprender com essa história de forma muito simples, com atitudes muito simples que esses jovens tiveram, que está totalmente à nossa altura repeti-las. Como que nós devemos proceder nas nossas vidas quando somos chamados a testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Quando somos chamados a testemunhar a nossa condição de crentes salvos em nome de Jesus. Então eu separei alguns tópicos, alguns versículos dessa história longa que vai nos dar base para nós vermos como é tremendo, como é maravilhoso quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e Deus nos usa de forma tremenda. Quando nós temos posição diante de Deus, como esses 3 jovens. Nós questão de ressaltar isso, eram 3 jovens, meninos quase, mas que tinham postura. Eles eram admirados por Nabucodonosor pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, mas eles foram exaltados e eles foram reconhecidos pela sua fidelidade. Nós somos chamados a sermos fiéis, a sermos sal e luz. E esses jovens foram sal e luz, e esses jovens foram fiéis. Primeira coisa que nós vamos discutir é uma pergunta que o rei Nabucodonosor fez. Veja comigo o versículo 15. No versículo 15 ele diz assim: olha, quer que se você não se prostrar, isso, aquilo. No finalzinho ele pergunta, a última frase ele pergunta assim, ó: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eu mudo um pouquinho a pergunta e pergunto à igreja: quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o Deus que nós servimos? Conta a história que num dos principais seminários, temos seminaristas aqui, agora só tem um outro, não estou vendo aqui horrores, mas conta a história que num seminário muito importante, num seminário muito renomado, aqueles jovens seminaristas chegavam para a primeira aula que eles iam ver naquele seminário. Talvez muitos deles estivessem esperando essa aula há muito tempo. E entrou aquele professor que era tido como o professor mais sábio, o professor mais inteligente, o professor mais temido, aquele que era o bambambam do outro seminário. Entrou na sala, cumprimentou a paz do Senhor: meus queridos, sejam bem-vindos, eu vou passar a primeira lição para vocês. A primeira lição que eu vou passar para vocês é a seguinte: Deus não existe. O que vocês fariam diante dessa afirmação?
Deus não existe. É uma afirmação que surpreende na boca de um teólogo, mas ela é verdadeira. Você sabia que Deus não existe? Sabe por que Deus não existe? Porque tudo que existe foi feito por Ele. Então tudo que existe foi Deus que fez. Então Deus não existe, Deus é. E a gente aprende isso na Bíblia. Veja comigo, agora o irmão vai colocar para mim também, Êxodo 3,14. Êxodo 3,14 diz assim, é Deus falando com Moisés para que ele dissesse para o povo judeu quem é que tinha mandado Moisés ir lá socorrê-lo, ir lá salvá-lo. Diz assim, olha, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, Deus é. Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo que há no céu e na terra e no universo. O universo foi criado por Deus. Por isso a brincadeira do teólogo dizer, olha, Deus não existe. Ele não existe porque Ele fez existir todas as coisas. Ele sempre esteve onde está. Ele sempre esteve onde está. Não há tempo que defina Deus. Não existe presente, não existe passado, não existe futuro para Deus. Porque Deus está fora do tempo. Porque quem fez o tempo foi Deus. O Rubens brincava das funções das cadeiras e do púlpito e do computador na hora do início do culto. Os homens construíram isso. Mas foi Deus que fez todas as matérias-primas. Foi Deus que não há nada que se construa, que se faça, que se realize, que não tenha partido de Deus. É esse Deus que nós precisamos, o Deus que é. Nós precisamos conhecê-lo. Mas tem mais. O nosso Deus, Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é o Deus triuno. 3 pessoas em um só Deus. É o mistério da Trindade. E que eu posso explicar para vocês de uma maneira bem simples. Eu ia trazer, acabei não trazendo, também eu fico com medo por pouco nas coisas. A maneira mais fácil de mostrar como é que é essa história da Trindade, pelo menos para mim, é você pegar 3 palitos de fósforos. Você pega o primeiro palito, risca e acende ele. Depois você arrisca outro e acende ele. Depois você risca o terceiro e acende. Ficam os 3 palitos acesos com 3 chamas. Correto? Agora, quando você junta os 3 palitos, o que acontece? Fica só uma chama. Se você separar os 3 palitos, tem 3 chamas. Juntou o palito, uma chama só. É 3 pessoas em um só Deus. Nós servimos ao Deus triuno, ao Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Nós servimos ao Deus que é amor. Eu quero desafiar você a repetir comigo de cor, sem olhar na Bíblia, João 3,16. Eu não vou falar não, vocês não vão falar. 1, 2, 3. Deus é aquele que deu o seu Filho. Deus é aquele que nos amou enquanto nós não merecíamos. Diz a palavra de Deus que amar aqueles que nos amam, que amar aqueles que lhe dar a vida por quem nós amamos, dar a vida por quem merece, há quem vê. De repente a gente vê aí alguns idealistas, né, que morrem por uma causa e não sei o quê. Mas Deus deu seu Filho para morrer no nosso lugar quando nós não merecíamos. Deus é amor. Deus é aquele que ama de uma maneira tão tremenda que não dá para a gente explicar o tamanho desse amor. Não dá para comparar o tamanho desse amor. Nós servimos a um Deus que diz lá em Apocalipse 22, 13, a irmã citou Apocalipse aqui também, Apocalipse 22, 13, diz assim, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Deus que é, o Deus eu sou, Ele está desde o princípio e Ele é o fim. Então nós servimos a um Deus tremendo, nós servimos a um Deus poderoso. E quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você precisa aproximar-se deste Deus. Você precisa conhecer este Deus, sabe por causa do quê? Porque quanto mais nós conhecemos do amor, do poder, da ciência,
existência do nosso Deus, mais nós estamos sendo capacitados para testemunhar. Mais nós estamos nos preparando para testemunhar deste Deus verdadeiro. Mais nós vamos ser colocados à prova e vamos passar pela prova. Nós precisamos conhecê-lo. Aqueles 3 jovens conheciam o Deus que eles serviam. Tanto que eles disseram para Nabucodonosor: olha, isso daí eu não preciso nem te responder. Isso é casa do nosso Deus. O nosso Deus vai fazer o que tiver que fazer. Você precisa conhecer o seu Deus. Eu preciso conhecer o meu Deus. Precisamos buscar este conhecimento na Bíblia. Precisamos buscar este conhecimento através da comunhão com os irmãos, através da igreja. Os homens hoje têm sido ensinados a fazer barganhas com Deus. Os homens têm sido ensinados a fazer barganha com Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Isaías 55,6. Este aqui a gente repete sempre, os pastores estão sempre repetindo esse versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegará o tempo em que buscaremos ao Senhor e não o encontraremos. Chegará o tempo que o Espírito Santo de Deus não estará mais na terra. Glória a Deus que a igreja já vai estar com Jesus. Glória a Deus. Porque quem ficar aqui vai ter a Bíblia, porque as Bíblias não serão arrebatadas, a igreja será arrebatada, as Bíblias vão ficar aqui, mas entender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo não é a mesma coisa. Entender que Jesus Cristo salva, Ele vai continuar salvando, sem o Espírito Santo convencer você do pecado, do juízo, da justiça, é muito difícil, meu irmão. É muito difícil. Busque o Senhor enquanto você pode invocá-lo. Se nós conhecermos o nosso Deus, se nós buscarmos o nosso Deus, Ele vai nos preparar para a prova. Ele vai nos dar as forças, a sabedoria, as palavras, as condições para que nós possamos, como aqueles 3 meninos, testemunhar de forma poderosa o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa que nós vamos aprender é que nós precisamos confiar neste Deus. Precisamos confiar nesse Deus. Precisamos confiar nesse Deus e na salvação que Ele propicia para as nossas vidas. Veja comigo os versículos 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Ele nos livrará. E se não, olha, essa parte que eu quero ressaltar com você é tremendo. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eles tinham certeza que eles serviam a um Deus em quem eles podiam confiar. Eles já tinham certeza absoluta que o Deus que eles serviam podia tirar eles de qualquer lugar. Mas eles terminam a frase dizendo assim para Nabucodonosor: olha, o meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus pode fazer com que aquele fogo não aconteça nada. O meu Deus fecha a boca do leão. O meu Deus vence os exércitos inimigos. O meu Deus me livra da dificuldade. Agora, se ele não fizer isso, ainda assim, eu não dobrarei o meu joelho diante de outros deuses. Eu não vou procurar outros deuses. Eu não quero saber de outros deuses. Porque eu sirvo a um Deus que eu conheço. Eu sirvo a um Deus verdadeiro. Meus irmãos, muitas vezes nós temos virado as costas para a nossa fé. Muitas vezes. Glória a Deus quem olhar para a sua própria vida e dizer assim: olha, eu fiz isso poucas vezes, ou eu nunca fiz isso. Você nunca fez? Glória a Deus, você está na bênção, continue firme. Mas muitas vezes por pouca coisa, a gente acaba virando as costas para Deus. No caso do emprego, você está lá no seu emprego, você batalhou o seu emprego, Deus deu um emprego para você. Aí no primeiro dia que você está lá no emprego, acontece uma coisa lá, que é para você já testemunhar que você é crente mesmo, e que agora aquele lugar está abençoado porque tem um crente trabalhando lá, mas você se
escalas, fala, pô, eu acabei de chegar aqui, eu nem sabe quem sou eu vou chegar aqui, já vou começar a pregar, já vou acabar perdendo o emprego. E a gente se cala, perde a oportunidade. Muitas vezes é por conta de não querer magoar algum parente. Tem aquele parente lá que não é crente, puxa, mas tem quanto tempo que eles não vêm na minha casa, aí eu chego, aí eu pipoca, não fala, não prega, não testemunha. Aqueles meninos, eles não fizeram isso. Eles testemunharam, indiferente de qualquer coisa que pudesse acontecer. Eles testemunharam, eles foram fiéis ao Deus que eles serviam. Nós temos, eu estava dizendo, me antecipei um pouquinho, dizendo que os homens, os crentes, têm sido levados a barganhar com Deus por ensinamentos errados, por ensinamentos que não estão baseados na palavra de Deus. Olha, se você der seu dízimo, e se você vier à igreja, e se você ofertar bastante, olha, comigo, Deus, a minha empresa estava falida, agora a minha empresa virou 3. Olha, eu tinha um carro velho, agora eu tenho um carrão. Olha, eu tinha isso e agora eu tenho 3 vezes isso. Olha, eu não tinha nada e agora eu fiquei milionário. Meu irmão e minha irmã, a prosperidade prometida na Bíblia passa longe de coisa material. Passa longe de coisa material. Deus pode prover a sua vida financeira e prover. Deus pode prover um bom emprego para você e faz isso. Deus pode te abençoar financeiramente e abençoa, mas não é essa a promessa da Bíblia. A promessa da Bíblia é que nós seremos salvos e que lá no céu nós estaremos andando naquelas ruas lá que a moça testemunhou no vídeo aí, ruas de ouro, de esmeraldas, e lá não haverá sol, porque o nosso Deus iluminará aquele lugar. Nosso Deus iluminará aquele lugar e as nossas vidas. Esta é a promessa. A promessa é que você, aconteça o que acontecer na sua vida, você vai deitar na sua cama e vai dormir. E vai confiar que o seu Deus vai agir. Porque você tem sido fiel, porque você tem testemunhado, porque você tem caminhado com Ele. Você precisa, eu preciso confiar neste Deus e na salvação que Ele tem para as nossas vidas. A salvação para a eternidade e a salvação no dia a dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que por 90% dos livramentos que Deus te dá, você não fica nem sabendo, você não fica nem... Porque as coisas espirituais, a nossa guerra não é contra a carne e sangue, a nossa guerra é contra os espíritos, é contra as potestades do ar. Olha que coisa tremenda, as potestades do ar, coisa que a gente não vê. Mas já está acontecendo. A batalha espiritual está acontecendo neste momento. Eu estou anunciando a palavra, você está ouvindo a palavra e os anjos estão guerreando. Porque o diabo quer fazer você se distrair. Porque o diabo quer fazer com que você perca a revelação da palavra que pode vir para você. Não porque eu sou um maravilhoso pregador, não, porque eu estou anunciando a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E se você se distrai, você perde a palavra. E aquela palavra podia ser a palavra que Deus tinha reservado para você naquela noite. Então, os anjos estão guerreando aqui ao redor desse lugar, para que nós possamos caminhar tranquilos. Os maiores livramentos, a maioria dos livramentos, nós não tomamos nem conhecimento. A gente vem aqui testemunha de coisas maravilhosas que Deus faz, sim, nos livrando. Mas, meu irmão e minha irmã, Ele está fazendo isso de manhã, de tarde, de noite, todo o tempo. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter certeza disso. E quando nós temos essa certeza, quando nós conhecemos esse Deus verdadeiramente e confiamos nele, nós damos um testemunho que muda o mundo. Nós damos um testemunho que modifica a situação através das nossas vidas. Jesus não abandona os seus filhos. Esse é mais um tópico que eu separei e que nós vamos aprender com essa história. Jesus não abandona os seus filhos. Os capítulos 20, os versículos 24, 25 e 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou, disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 que andam passeando pelo fogo, e não há lesões neles, e
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então Nabucodonosor foi à porta da fornalha e falou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E eles saíram. Oh, aleluia! Jesus não abandona os seus filhos. Quando nós confiamos no nosso Deus, Ele não tarda. Hoje eu estava escutando uma pregação, falei: oh, glória a Deus, Deus confirma as coisas, né? O pregador estava falando da prisão de Pedro. Pedro estava preso, a igreja estava orando, e ele ia ser apresentado após a Páscoa, e ia ser apresentado para quê? Para ser morto, porque quem era apresentado, esquece, que aquele povo lá não sentava ninguém. Apresentava era só para tirar, para dar desculpas. Os judeus queriam acabar com todos os cristãos naquele momento. E Pedro estava preso. E a igreja, diz a palavra do Senhor, estava orando. Aí o pregador enfatizava o seguinte: Deus entrou com um livramento tremendo naquela noite. Ele estava dormindo, atado numa mão com um guarda, atado com a outra mão e outro guarda, dentro da cela trancado, e tinha 2 guardas na porta. Ele dormia. Sabe que dia era? A noite que antecedia o julgamento. Ele devia estar preso há bastante tempo. A Bíblia diz assim: aguardava a chegada da Páscoa. Para fazer isso depois da Páscoa, Deus podia dar o livramento para Pedro 15 dias antes. Deus podia dar o livramento para Pedro 2 dias antes. Aí brincou. Deus podia dar o livramento para Pedro no horário comercial, né? Até 6 horas da tarde, chegar lá um documento que passou pelo cartório e o imperador assinou: olha, agora Pedro, você está liberado, pode ir embora para sua casa. Não. As coisas aconteceram na madrugada, na noite, e Pedro estava dormindo. Você estaria dormindo? Você já tinha esperado 15 dias, você sabia: o povo está orando por mim, o povo está orando por mim, eu tenho certeza que o povo está orando por mim. Deus tem o tempo dele, a hora dele para dar o livramento para você, meu irmão. Nós precisamos crer. Pedro dormia. Talvez ele tenha feito como esses 3 meninos aqui. Ele falou: olha, já que eu vou para o céu, eu vou dormir, vou descansado, né? Porque eu não vou chegar nem cansado no céu, porque essa noite eu vou dormir bem aqui com meus guardas, aqui não vão conta de mim, não vai acontecer nada mesmo, não vai ninguém entrar nessa cela aqui. Mas o anjo apareceu ali naquela hora, e o anjo tirou ele da cela. E o anjo tira você da cela, e o anjo que Deus manda para as nossas vidas, para cuidar de nós, para tocar nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos conforta. Olha, meu irmão, Deus move. Creia nisso. Deus move. Talvez esteja demorando. Talvez não seja agora, nesta noite. Mas Deus move. Se você perseverar, se você crer, se você continuar, o Senhor vai fazer a diferença. Nabucodonosor olhou e viu 4 homens. Eu não posso afirmar para você, meu irmão, minha irmã, que aqueles 3 homens viram Jesus. Muito pelo contrário, eu acho que eles não viram Jesus. Porque se eles tivessem visto o anjo, ou tivessem visto Jesus, a Bíblia ia narrar que eles saíram e falaram para Nabucodonosor: não está vendo? Não disse para você que Deus era tremendo, mandou um anjo aqui. Não. Nabucodonosor viu o 4º homem. Nabucodonosor viu que aquele homem era diferente dos outros. Eles, acredito eu, entraram naquela fornalha e viram que o fogo não queimava eles. Melhor, viu que o fogo queimou as amarras. Melhor, viu que só queimou as amarras e que eles não queimavam. Eles ficaram andando dentro da fornalha. Não podemos ir para lugar nenhum, vou mandar dentro da fornalha, né? Ficaram passeando lá até ouvirem a voz do rei e poderem sair da fornalha, sem ter queimado as roupas, sem ter queimado o cabelo. E a Bíblia diz: nem o cheiro da fumaça pegou naqueles homens. Nem o cheiro da fumaça. A palavra do Senhor diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você crê no nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está com você. Você crê que você é templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Você crê que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito? Eu creio. E a batalha espiritual é constante e nós saímos vencedores, porque é o nosso Deus
que batalha as nossas guerras. 27, 28 e 29, estamos acabando. E ajudaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, e falou para Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou. Por mim é feito um decreto agora que ninguém blasfeme contra o Deus de Israel. Eu cortei aqui para nós lermos de forma reduzida. Quando aquele rei viu o livramento que foi dado, quando aqueles homens que representavam todos os povos da terra naquele momento, viu que Deus tinha feito, Nabucodonosor fez um decreto e disse assim: de hoje em diante, quem blasfemar contra esse rei, contra esse Deus, vai ser morto. E nós vamos pegar a casa dele e vamos fazer um monturo. Sabe o que é fazer um monturo? É destruir tudo a casa dele, acabar com tudo, jogar a sala no chão, para não nascer nem mato mais lá. Entendeu? Porque ele entendeu que tratava-se do Deus Altíssimo. Meu irmão, você pode achar que porque ele entrou, eles entraram na fornalha de fogo e saíram, eles mudaram a história daquele povo. Mas assim como aqueles homens, aqueles meninos, foram levados para a Babilônia, assim como Daniel, que era amigo deles, foi levado para a Babilônia, para mostrar para aqueles homens que existia um Deus verdadeiro, o Senhor tem enviado você, tem enviado a mim, tem enviado cada um de nós para onde Ele nos manda, e é aonde você está, Ele quer fazer com que o seu testemunho seja tão poderoso quanto o desses moços. E às vezes, meus irmãos, é de forma simples. Não precisa entrar na fornalha de fogo, não. Às vezes, quando você escuta uma coisa que não está sendo nem dita para você diretamente, mas é que é para você ouvir, que é para você dizer assim: olha, mas eu conheço alguém que pode ajudar. Olha, ele não é advogado, ele não é médico, ele não é engenheiro, ele era carpinteiro. Carpinteiro igual o pai dele era, mas ele pode ajudar. Ele pode ajudar? Não, ele pode resolver, porque ele é Jesus que morreu por nós, que traz a salvação para nós, ele que é o Todo-Poderoso, ele que é o Sou. E é esse Deus que você serve. Se você testemunhar dele, se você colocar, externar a sua confiança nesse Deus, se você tiver atitudes que sejam sal e luz para o mundo, os livramentos que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, vão fazer com que o seu testemunho seja tão tremendo e tão impactante quanto foi o testemunho daqueles 3 meninos. Repito para você, meu irmão e minha irmã, eram 3 meninos, não eram 3 varões, não eram 3 homens experimentados, eram 3 meninos, mas que conheciam o seu Deus, confiavam nele e testemunhavam então dessa confiança. E o Senhor os honrava. E para nós encerrarmos, apenas o versículo 30, que diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sabe, meu querido, talvez a sua vida ou a minha vida ainda não tenha decolado do jeito que a gente espera, porque nós não temos testemunhado do nosso Deus. Talvez porque ainda nós nos escondemos, talvez ainda porque nós somos tímidos, talvez ainda porque nós não temos a coragem necessária, mas o Espírito pode nos capacitar para isso. As nossas coisas não tenham acontecido ainda, porque eu creio que no nome de Jesus, quando nós formos audaciosos na palavra do Senhor, quando nós pregarmos a tempo, a fora de tempo, quando for prudente, quando não for prudente, ou seja, quando você testemunhar verdadeiramente, sem nenhum temor, do amor do Senhor Jesus, da confiança que você tem nele e do poder que há no nome de Jesus Cristo, talvez a sua promoção saia. Talvez as coisas comecem a andar diferente na sua vida. Talvez não. É quase certo isso. Pode ser que Deus não queira te fazer rico, milionário, porque Ele sabe o quinhão que Ele dá para cada um de nós. Mas com o quinhão que o Senhor te der, você vai fazer diferença na sua casa, você vai fazer diferença na sua cidade, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde Deus te enviar. Você vai fazer diferença. E Deus vai fazer prosperar os lugares aonde você colocar a planta do seu pé, vai fazer prosperar aquilo que você tocar com a sua mão. Porque é assim que Ele faz com os que são fiéis com Ele. Esses meninos, eles já tinham alguns cargos importantes. E a palavra diz que depois do testemunho maravilhoso que eles
deram, de coragem e de determinação, eles foram ainda mais elevados pelo rei Nabucodonosor, que agora conhecia o Deus verdadeiro que ele servia. Meu irmão e minha irmã, põe para Deus. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados para sermos sal e luz. Nós começamos em Mateus e terminamos em Mateus. Quando somos sal e luz para o mundo, o Senhor nos honra. Quando nós buscamos as coisas do alto, o Senhor nos honra. E as demais coisas que nos são necessárias, Ele mesmo nos acrescenta. Eu quero dizer para você, se você tem dúvida de testemunhar o nome do Senhor Jesus, peça coragem ao Espírito Santo de Deus, intrepidez, para que você faça isso com autoridade, porque as coisas vão ser diferentes na sua vida. Glória a Deus. Ele vai curar, vai sarar, vai libertar, vai transformar você e todos aqueles que as suas palavras passarão a ser palavras de vida eterna, porque virão do trono do Senhor, serão colocadas na sua boca pelo próprio Deus. Vai fazer isso na vida das outras pessoas também. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.